Que saudade de você! 100 mil inscritos! Tá aí, grande canal do Eli Correia, YouTube Eli Correia Oficial. E ao se inscrever, não se esqueça, acione o sininho para todas as postagens você ser avisado, ok? Então tá aí, gente. E ainda o clubedamizade.elicorreia.com.br. Vamos lá para mais uma história. Que saudade de você! Tia Quequé e o casamento com o disc jockey. Você sabia? A tia Quequé vai casar com um moço que trabalha na rádio. Diz que ele é disc jockey. Isso mesmo, disc jockey. Fins da década de 50. Eu era criança. E isso era o que eu mais ouvia dos meus pais e familiares. Que a tia Quequé vai casar com um moço que trabalha na rádio. E ele é disc jockey. Eu morava com a minha família em Santo André. Meus avós e tias, por parte de mãe, moravam em São Paulo, exatamente em Tucuruvi, onde íamos sempre que possível visitá-los e passar as férias. Tia Quequé era professora, alfabetizadora de crianças e adorava sua profissão. Seu nome mesmo era Francisca de Assis, homenagem que a minha avó fez a São Francisco de Assis quando ainda moravam na Paraíba. Meus avós sempre recebiam parentes e amigos que vinham da Paraíba e se hospedavam em sua casa. Mas um dia veio um rapaz, filho de uma comadre sua, lá de Uiraúna, Paraíba, cuja intenção desse rapaz era trabalhar em rádio em São Paulo. Veio tentar ser radialista em São Paulo. Depois de algum tempo, ficamos sabendo que esse rapaz estava namorando a tia Quequé. E em pouco tempo, mas pouco tempo mesmo, aconteceu o casamento. Viemos de Santo André, inclusive, para a cerimônia, para o matrimônio. Lembro que um tio da minha mãe veio nos buscar, pois minha irmã estava doente e não podíamos ir de trem como sempre fazíamos. Ele era chofer de praça, chofer, como antigamente se chamava o motorista de táxi, chofer. Assim eram chamados os motoristas de táxi daquela época. Minha irmã estava com um sarampo e foi toda enrolada num cobertor vermelho. Para falar a verdade, eu não sei se era ou não simpatia, mas ela ficava o tempo todo com uma roupa vermelha. Ficamos, como sempre, na casa dos meus avós. E a minha irmã, com a sua roupa vermelha, num quarto, isolada dos demais, devido ao sarampo. À tarde, todos foram para a igreja, exceto a minha mãe, que ficou cuidando de minha irmã e aguardando a volta de todos, pois teria uma recepção para os noivos na casa dos meus avós. Havia um burburinho de alguns convidados, pois estaria presente o trio Maraiá, amigos do meu tio e muito famosos na época. Com o tempo, nossa tia Quequé, já casada e com filhos, passamos a chamá-la de tia Francisquinha, e o seu esposo e o seu marido de tio Alencar, que com o passar do tempo foi ficando cada vez mais conhecido em São Paulo e famoso com os seus programas na rádio, com audiência garantida principalmente pela minha mãe e vizinhos. Já crescidas, eu e minha irmã nos inteirávamos a cada dia que nosso tio Alencar era famoso mesmo. Mas não tínhamos noção de quanto era famoso. Só achávamos que era realmente famoso, mas não tínhamos noção de quanto. Foi num show em que fomos com a família inteira,
num cinema em São Paulo. A primeira fila das poltronas do cinema, a primeira fila, estava reservada para nós, os familiares do tio Alencar. E foi neste show, neste dia, aí sim nos demos conta do quanto o tio Alencar era famoso. Nos demos conta, nós constatamos o seu prestígio e a sua fama. Ele apresentando todos aqueles cantores famosos da Jovem Guarda que só víamos pela televisão. Estavam todos ali ao vivo. De repente ele chama a primeira convidada. E agora, Rosemary! Nossa, foi uma loucura aquele cinema lotado recebendo Rosemary. Famosa Rosemary na época. Mas não bastasse a Rosemary, dali a pouco ele chamou o meu amigo Erasmo Carlos. Erasmo Carlos! Nós ficamos simplesmente pasmas ali, naquela primeira fila do cinema, ali que eles chamam de a fila do gargarejo, e o Erasmo cara a cara com a gente cantando, levando o povo à loucura. Dali a pouco, tio Alencar chama Vanderleia! Nossa, aquilo parecia vir abaixo. Os VIPs! Como cantávamos, como a gente vibrava. Agora, o rei da voz, Aguinaldo Raiol. Que coisa mais linda ouvir e ver Aguinaldo Raiol ali na nossa frente ao vivo. E tantos outros. Mas no encerramento do show, como se fosse aquela cereja, né, do bolo, aquela cereja que vai por cima do bolo, para encerrar o show, eis que tio Alencar chama. E agora é uma brasa mora, Roberto Carlos! Eu perdi a voz de tanta emoção. Nós ficamos assim, pasmos. Nós ficamos assim, de boca aberta. Os gritos eram tantos da plateia que parecia que íamos ficar surdos. Foi uma loucura aquele show que nós fomos ver, assistir, participar na primeira fila ali do cinema, cujo encerramento com ele, Roberto Carlos. Depois, fomos a uma área reservada do cinema, onde ficavam os artistas aguardando ser chamados. E lá pudemos cumprimentá-los e obter inclusive alguns autógrafos. Dentre eles, da cantora Joelma, que nos deu muita atenção. Ela era muito linda e nos deu uma foto em branco e preto com dedicatória, nos abraçou, beijou com muito carinho. Até hoje eu não esqueço daquela gentileza, daquele tratamento que a Joelma teve para conosco. Bem, já dá para saber que o famoso tio Alencar, do qual eu estou falando, é Barros de Alencar. Seu sucesso acabou indo parar na televisão. E lembro do meu pai sempre aos sábados mexendo na antena da TV de casa para ver se melhorava a imagem para assistirmos o seu programa. O meu pai de cima do telhado perguntando: "Tá bom? A imagem melhorou?" E a minha mãe de dentro da sala: "Não, tem muito chuvisco ainda. Então espera um pouco." E mexia a antena para cá, mexia a antena para lá. "E agora? Melhorou a imagem?" "Mais ou menos, tá mais ou menos. Dá pra ver com um pouco de chuvisco, dá pra ver." Não tinha jeito, o canal nunca pegava direito. Mas mesmo assim, assistimos o programa do meu tio com a imagem mesmo ruim, cheia de chuvisco. E às vezes só se ouvia o som com chiado. Quando ia passar as férias na casa da minha avó, íamos visitá-los, tia Francisquinha e o tio Alencar. E lá eu ficava ouvindo na sala os discos de vinil que o meu tio tinha. Adorava ouvir Elis Regina. Inclusive eu não só ouvia Elis Regina, como cantava junto e me gesticulava como ela fazia com os braços. Eu cantava e imitava a Elis Regina. Com o tempo, meu tio foi me presenteando com esses discos
que eu os guardo com muito carinho, pois tem edições raras de sua discoteca, verdadeiras relíquias. Aos 16 anos, já morando em São Paulo, eu fui trabalhar com meu tio na Rádio Tupi, na perua de frequência modulada, com a turma das pesquisadoras. Cada dia, um bairro diferente. Saía de casa muito cedo, pegava o ônibus a Piacás, na Praça do Patriarca, e descia bem em frente à Rádio Tupi, na rua Professor Alfonso Bovero, nos Altos do Sumaré, de onde saía a perua com as pesquisadoras, a famosa perua de frequência modulada. O motorista era o próprio operador de som que transmitia o programa e fazia com que os ouvintes do bairro pudessem falar no ar, enquanto as pesquisadoras iam de casa em casa perguntando as músicas preferidas para que se apurasse as 7 campeãs do dia seguinte. Além disso, anotávamos aniversários e recados que o entrevistado gostaria que falasse no programa. Ele era um sucesso total. O tio Alencar, agora tão famoso como Barros de Alencar. Por onde eu passava, ou por onde se passava, os rádios estavam todos sintonizados no programa Só Sucessos de Barros de Alencar. Lembro que o meu tio nunca andava sozinho. Estava sempre acompanhado de cantores famosos e dos que geralmente estavam começando a carreira. Nas reuniões de família, ele era a pessoa mais aguardada, pois sempre vinha acompanhado de algum famoso. Numa festa de aniversário, por exemplo, ele chegou em casa com o Nelson Ned, Antônio Marcos, Almiro Rogério, Cláudio Fontana. Nossa, que loucura! Naquele aniversário, todos esses artistas acompanhando meu tio. Na passagem de ano de 1970 para 71, ele foi com uma turma da rádio para a casa de praia dos meus avós em Solemar, Praia Grande. Pouco antes da meia-noite, nós fomos até a praia cantando de casa em casa, tipo serenata, a música que estava na época na parada da dupla Dom e Ravel. As praias do Brasil ensolaradas, lá, 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 lá. E então a gente ia cantando de casa em casa, eu te amo, meu Brasil, eu te amo. A música estava na parada e cabia bem para aquele momento. Alguns com aqueles chapelões de mexicano, pois o Brasil havia ganhado a Copa do Mundo naquele ano e esses adereços, né, todos tinham chapéu mexicano, coisas assim do México e tal. Dentre os amigos lá estavam o Raul Teles e o Roberto Leal. Uns tocando violão, os demais cantando e as pessoas das casas nos seguindo até a praia onde festejamos a chegada do Ano Novo. Quando voltamos para casa, que ficava 2 quadras da praia, a festa começou pra valer. Mas o meu tio, ele era meio retraído, aliás, muito retraído. Ele estava junto, mas não participava das bagunças que fazíamos. Ele estava junto, mas ficava na dele. Eu e minha irmã estudávamos no colégio Albino César, perto da casa onde os meus tios moravam. E sempre dávamos uma escapadinha na saída da escola para ir à sua casa, só para ver qual artista possivelmente estaria lá. E olha que sempre tinha algum famoso, ou às vezes alguns famosos. Aos domingos, sempre que possível, eu ia para sua casa ajudar a minha tia, pois na volta dos shows, o meu tio sempre trazia uma turma para almoçar. Às vezes, íamos com meu tio Alencar aos shows e num desses shows em Osasco, nós só conseguimos entrar e sair do estádio com a ajuda da polícia, de uma escolta policial, pois era tanta gente nos portões do estádio para ver os artistas, e o alvoroço com ele, meu tio, era a mesma coisa. As meninas queriam beijá-lo, queriam abraçar, queriam rasgá-lo. Quando ele entrava no palco, era uma gritaria só. E o seu jargão: menininhas, se segurem nas cadeiras que aí vem. Aí o público delirava.
os gritos explodiam, porque realmente vinha um grande sucesso. E sempre era assim. Lotava os cinemas, circos, estádios de futebol, onde ele se apresentava com sua caravana de cantores de sucesso. Lembro de um show de aniversário de programa que ele fez num estádio de futebol. Foi quase toda a nossa família. Eu e a minha irmã participávamos de uma escuderia, a Chulipa. Foi uma época das escuderias. Tinha a Nhaca, a Macambúzios, a Filocha, a X9. Enfim, levamos membros das escuderias para o show. Era uma torcida grande que se perdia no meio da multidão das arquibancadas. Eu fazia parte da redação do jornal da nossa escuderia e minha irmã já era assistente de palco nos shows do meu tio. Assim pudemos ficar no palco e nos bastidores. Eu com o propósito de entrevistar os artistas para o nosso jornal. E aliás eram muitos. Moacir Franco, Gerry Adriane, Jair Rodrigues, Martinha, os Incríveis e quase todos da Jovem Guarda. Eu estava distraída quando meu tio me puxou pela mão e me levou até Roberto Carlos e me apresentou dizendo: "Essa é minha sobrinha, cara, e é tua fã." Puxa, eu quase tive um treco ali mesmo. Eu fiquei muda mais uma vez. Eu tinha visto o Roberto só de longe, naquele show que nós fomos lá no cinema. Agora, tempos depois, ele me apresenta ao Rei Roberto. Eu não consegui dar uma palavra. Só sei que ele me deu um beijo no meu rosto e me abraçou. Ah, que falta fez naquela época uma máquina fotográfica ou um celular. Diga-se de passagem, nos anos 70, máquina fotográfica era instrumento raro e só se via nas mãos de fotógrafo profissional. E assim os anos se passaram. E já numa fase bem mais calma, transcorria a carreira do meu tio, só com programas de rádio. Nos fins dos anos 80, que se seguiram por mais de 20 anos, eu trabalhava na administração de um hospital psiquiátrico e filantrópico em São Paulo. E me dedicava também a organizar festas em datas comemorativas do hospital. E um dia convidei meu tio para ser o mestre de honra do aniversário da instituição. Foi uma festa que meu tio se ofereceu, inclusive, para ajudar sempre que precisassem. Daí para frente, passamos a fazer festa para os pacientes, com a presença dele e de seus convidados, o que passou a atrair familiares dos pacientes a visitá-los com mais frequência, porque, enfim, meu tio sempre vinha com muitos artistas. Com a ajuda da subprefeitura, montávamos palco no pátio do hospital para que os artistas pudessem se apresentar. Foram anos assim. Vinham conjuntos, bandas, cantores famosos como Almiro Rogério, o Marquito do Ratinho, o Ravel, o Ovelha. Não dá para citar todos agora. Até um dos cantores do grupo Menudo esteve num desses eventos, o Roy, se apresentou lá no hospital. Como eu sempre digo, foram anos dourados em que meu tio me ajudou muito a levar alegria e ânimo aos pacientes daquele hospital psiquiátrico. Pois a música e a alegria, sem dúvida, ajudava muito na melhora do tratamento. Isso era reconhecido pelos médicos e equipe terapêutica. E não posso deixar de citar aqui minha querida tia Francisquinha, que lecionou, alfabetizou alguns funcionários do hospital por bom tempo. Enfim, tive a ajuda beneficente deles por longos anos, do meu tio e da minha tia. Mas como tudo se acaba, uma nova fase chegou. Meus tios, já aposentados e idosos, não saíam mais de casa, mas podiam ser visitados por mim para longas conversas. Minha tia, que se encontrava em tratamento de saúde, veio a falecer em setembro de 2016. E a vida do meu tio, a partir de então, foi se apagando, se apagando. Ele sempre me dizia que não se conformava com a morte da minha tia.
Nossas conversas eram breves, e a seu pedido levei-o ao cemitério algumas vezes, mas nada aliviava a saudade que ele sentia da minha tia. Na última vez que fui visitá-lo, ele estava muito abatido, com tosse, com falta de ar. Fiquei assustada e insisti muito para levá-lo ao hospital. Cheguei a sair, inclusive, para comprar um inalador para ele, pois estava com muita falta de ar. Ele disse que só iria ao médico depois do seu aniversário. Puxa, faltava mais de 2 meses para o seu aniversário. Tio, como ir ao médico só depois do seu aniversário? Faltam ainda 2 meses. Mas ele era assim mesmo, teimoso. Só ia ao médico em último caso. Haja vista ter tido problemas graves com a garganta, que acabou por perder a voz já nos últimos anos de vida. E aqui eu abro um parênteses para citar a grande ajuda que o amigo Sérgio Reis prestou a ele nessa época, disponibilizando seu médico, um dos mais famosos especialistas em cirurgia de garganta, para operá-lo no Hospital do Câncer de Barretos. Bem, continuando, neste dia de visita ao meu tio, fui embora de sua casa recomendando ao meu primo que o levasse de qualquer jeito ao pronto-socorro, o que foi feito horas depois. Depois de 9 dias de internação, porque o meu tio precisou ser internado, ficou internado. Depois de 9 dias de internação, meu tio também veio a falecer de pneumonia e complicações respiratórias. Isso foi no dia 5 de junho de 2017, ou seja, 2 meses antes de seu aniversário. Seu sepultamento deu-se no mesmo cemitério onde a minha tia Francisquinha havia sido sepultada há 9 meses. Dentre as pessoas que estiveram no velório estava o amigo Aguinaldo Timóteo. Na missa de 7º dia foi feita uma linda e singela homenagem a ele pelo radialista Hamilton Tadeu da Jovem Pan, que subiu ao altar para lembrar a colaboração que Barros de Alencar havia prestado ao rádio. O que se repetiu na missa de 1 mês na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Sumaré, onde esteve presente Eli Correia. E assim eu termino essa minha carta. Apesar de longa, é um breve relato da história do meu querido tio, que além de radialista, era compositor, cantor, um elogiável autodidata, inteirado em todos os assuntos da política nacional e internacional. Amigo de muitos, que ajudou a construir muitas carreiras de sucesso, que sem dúvida nenhuma contribuiu muito para a história do rádio, da música e da televisão. E assim encerro essa minha carta dizendo: Tia Quequé, ou Tia Francisquinha, que saudade de você. E ao meu querido tio Alencar, para todos, Barros de Alencar, expresso aqui todo o meu amor, minha admiração e a minha eterna saudade. Mariângela de Assis Brum. Cristóvão Barros de Alencar, nascido em Uiraúna, Paraíba, 5 de agosto de 1932. E morre em São Paulo, no dia 5 de junho de 2017. Mais uma história que a vida escreveu. O Brasil diz: que saudade de você, Barros de Alencar. Atenção, nesse instante vai para o ar
Vassourinha, tenha calma, não fique nervoso, não fique nervoso. Vai para o ar neste instante no programa Barros de Alencar somente cacetadas musicais, porque está no ar o programa para os jovens. No ar, Roda Jovem. Roda Jovem é o desfile da música da juventude atual.